tudo de bom que eu vivi até hoje sempre foi proveniente da fonte verdadeira, que é o Senhor Jesus. Todas as experiências maravilhosas que eu vivi, que eu vivo, sempre foi com Jesus. E todos os desertos que eu vivi, e não foram poucos, sempre foram com Jesus. A diferença dos desertos de hoje com os desertos do passado é que hoje eu tenho 100% de convicção que jamais estou sozinho, assim como você jamais está sozinho. Deus sempre está contigo, Deus sempre estará contigo. Basta clamar. Entregue o seu melhor para Ele. Entregue a tua vida, entregue todo o teu coração a Ele. Faça uma oração como você nunca fez antes, com sinceridade. E você vai ver a mão de Deus agindo na sua vida claramente. Não é do dia para a noite, mas é naquele momento exato que você mais precisar, pode ter certeza, que você vai ver que Ele sempre esteve ali com você. Amém. Glória a Deus. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Meu nome é Emerson Neri e eu estou ao lado do amor da minha vida. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Helene Neri, estamos aqui em mais um episódio, hoje com a presença de um convidado super especial. Ainda estamos na dinâmica daqueles convidados que prometeram há mais de um ano. É verdade. Pastor Moisés, também, além de pastor, empresário, né? Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, uma honra para a gente ter o senhor aqui nesse projeto, né? Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui com vocês, uma bênção. Muito feliz. Obrigada. Esse convidado especial demorou, mas ele sempre incentivou a gente, verdade, né? desde não o só início. nesse projeto, mas também na empresa que nós temos, Verdade. né? O pastor Moisés sempre teve muito carinho com a gente, então é uma honra de verdade ter o senhor aqui. Obrigado. Quando eu digo assim, pastor Moisés, o senhor foi ordenado a pastor em que ano? 2005. 2005? 2005. Eita, pastor, e nessa caminhada até 2024, o senhor deve ter tido muitas experiências aí, né? Sim. Minha experiência de conversão já foi uma experiência forte, né? Me converti no ano de 2000. No ano 2000? Ano 2000, me converti. Quando todo mundo falava que o mundo ia acabar. Né? Isso. Eu era um dos que achava que alguma coisa ia acontecer. Não que ia acabar, mas que ia ter uma grande bagunça, sim. Mas não foi por isso. Foi no final de 2000 que eu me converti. E desde que me converti foi muito intenso, né? Tanto que pode ver que foi em pouco tempo eu já estava pastor, né? Mas foi intenso. Foram 5 anos muito intensos assim na presença do Senhor, e buscando e lendo e estudando a palavra, né? Então foi um tempo muito bom. O senhor é uma pessoa muito estudiosa, né? Eu tive já a oportunidade de estar com o senhor numa reunião e eu sei que da sua prancheta já saíram grandes projetos. Eu vejo claramente a mão de Deus nisso, né? Eu me converti em 2000, mas a vida inteira eu consigo enxergar claramente a presença de Deus na minha vida. Claramente. E eu vim de uma família simples, né? Meu pai e minha mãe com muita cultura, porém a gente não passava necessidade, mas era tudo muito contadinho, era um tênis por ano, era uma roupinha nova por ano, né? Era aquela coisa bem contadinha, tudo muito certinho. A roupa melhorzinha vai passando de um pro outro, vai crescendo, passa por... No meu caso não aconteceu porque eu tenho 3 irmãs mais velhas, então para mim não era mais escasso. E nessa época a senhora morava em que cidade? Bem, eu nasci em Osasco, nasci aqui pertinho em Osasco, mas com 2 anos de idade eu fui pro interior já, uma cidadezinha perto de Sorocaba, ali em Salto de Pirapora, e passei a infância ali numa chácara ali em Salto de Pirapora, né? Então, claramente assim, eu consigo olhar para trás hoje e ver a presença de Deus na minha vida desde pequenininho, né? Em pequenos detalhes, em algumas coisas que eu não conseguia, por exemplo, minha família, origem católica, né? E eu não conseguia fazer coisas que hoje eu não faço. É interessante, né? As costumes cristãs evangélicas, né?
parece que eu já nasci com o chip, né? Porque, já era separado, rezas eu não conseguia fazer, esse negócio de oração pré-fabricada eu nunca gostei. Eu falei, não, eu vou falar com Deus do meu jeito, pai. Meu pai brigava, não, você tem que rezar assim, filho. Daí eu, tá bom, pai. Daí eu fechava meu olho e falava, pai, eu quero falar contigo, pai. O senhor é meu pai, eu quero falar direto contigo, não quero esse negócio de reza, não. Olha só. Então, a minha oração com Deus sempre foi dessa forma. Mas, assim, quando eu cresci, entra essa fase da consciência, de estudar, de conhecer novas coisas. Então, cheguei num ponto que eu comecei a duvidar se Deus existia ou não. Passou por essa crise, assim, de... Sim. A ponto de até nem falar com Deus mais, ou de vez em quando apertava só, né? Achei que teve uma fase muito assim de buscar outras coisas, buscar outras formas de deuses aí para fora, né? Com outras religiões. Não a fundo, mas assim, curiosidade, né? Então tive uma fase bem dispersa assim na minha vida. E quando o senhor aceita Jesus, o senhor falou foi muito rápido. O Emerson, ele sempre fala na questão do posicionamento, né? Quando a gente se posiciona, que Deus realinha a nossa vida e leva a gente até onde a gente deveria estar. Sim. O senhor acha que foi isso que aconteceu com o senhor? Foi bem isso. No final de 2000, eu era muito ingrato com Deus, porque a vida toda, quando apertava, eu clamava. E ele respondia. E depois eu acabava entrando na minha mente que aquilo era uma obra do acaso, que tinha sido sorte, que tinha sido coincidência, né? Daí apertava de novo, eu clamava e Deus respondia. E mais uma vez, né? E se a gente for ver a história do povo hebreu no deserto, a mesma coisa. Quantos milagres gigantescos Deus operou ali no deserto e o povo parece que não estava vendo nada, né? O povo parece que estava totalmente disperso. E assim foi comigo também. E tinha o maná todo dia lá ainda, hein, pastor? Tinha o maná todo dia, a água brotando da rocha, as codornizes, né? Atravessaram o Mar Vermelho, poxa, né? Mas a gente faz igualzinho, gente, só muda de endereço. Verdade. Né? Só muda de endereço, fazemos igual. E depois passou milhares de anos e a gente continua fazendo continua cometendo os mesmos erros. E nós, como evangélicos hoje, como pessoas cristãs, fazemos a mesma coisa, só muda a proporção, às vezes muda a máscara, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. Eu sempre comento assim, né? Lógico que existia um propósito para que todas essas... Tudo isso acontecesse, né? Mas naquela época o pessoal também não tinha um manual. A própria Bíblia estava sendo escrita através da vida deles, né? Sim. E hoje a gente, com todo o conhecimento que tem bíblico, né? Participamos de cultos, participamos de ensinamentos bíblicos, escola dominical e ainda continua pisando na bola. Resumindo, eu considero essa era ainda pior ainda no caso. Sim, porque hoje nós temos tudo à vista, né? Temos disponível literaturas, temos internet, temos tudo ali à vista. Esse podcast. É verdade. Né? Quantas pessoas já sentaram aqui nessa mesa, já passaram por aqui contando maravilhas? Mais do que no tempo do povo do Egito. Né? Só aqui, nessa mesa aqui, já passou mais milagres do que teve lá no Egito. Né? E continuamos, às vezes... Então, eu estou falando isso aqui mais como um alerta para começar em mim e todos nós, e você que está assistindo, né? Que nós devemos prestar atenção porque Deus está sussurrando em cada detalhe da nossa vida, mostrando que Ele existe, mostrando que Ele está ali, mostrando que Ele é zeloso, que Ele é cuidadoso, nos dando direção a cada momento. Basta abrirmos os olhos do nosso entendimento para que possamos ver todas essas maravilhas. Daí, no final daquele ano, de 2000, eu já era empresário, eu tinha 6 escolas na época, franquias, né, de idiomas, e eu fiz uma confraternização, né, aluguei uma chácara enorme, foram vários ônibus ali das escolas, tudo para fazer uma confraternização no final do ano. E tinha um campo de futebol lá, né, e vinha uma voz sussurrando, falando para mim, não vá jogar bola. Não jogue bola. E eu achei que aquilo era uma voz
da minha cabeça mesmo. Eu acho que eu tô com preguiça de jogar, então meu cérebro tá fabricando essa voz dizendo para eu não jogar bola, né? E eu fui. Convidaram a primeira vez, eu não quis, porque eu lembrei da voz. Falaram segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Na sexta vez, falei, tá bom, vai, eu vou jogar, só que vou jogar no gol. Daí jogo no gol. Faz menos esforço? Se chutarem forte, vou deixar que entre, não vou me matar, só para brincar. É confraternização, não é campeonato, eu vou só brincar com vocês. E fui lá brincar. Só que não adianta, você começa a brincar, você se empolga, né? Vai se envolvendo. E, de repente, o time que eu entrei já estava ganhando de goleada do outro, né? E eu quis manter aquele gol ali no 0, né? Então, me esforcei para cá, me esforcei para lá, tal. Daí um rapaz lá tava nervosinho de estar perdendo, né? E ele veio, adiantou a bola. E quando adiantou a bola, eu simplesmente saí e chutei a bola para longe. Nessa ele veio de carrinho, né? Quando eu fui para chutar, ele veio de carrinho para tentar entrar com bola e tudo, e pegou meu tornozelo e arrebentou minha perna, né? Foi tíbia, perônio, foi tudo embora. Nossa! Né? Arrebentou. Quando eu caí no chão, uma perna estava para cima, e um pé para cima e outro pé estava virado no avesso, assim, tudo arrebentado. E daí eu entendi aquela voz, né? Daí que eu comecei a entender. Aquela voz já era Deus me avisando que não era para eu jogar bola, né? Ele queria me livrar dessa dor, né? E daí, quando eu caí no chão, eu lembrei e falei, Deus, eu não tenho fé para pedir para o Senhor me curar agora disso aqui, mas para pedir para o Senhor me tirar a dor, eu tenho. Então tira essa dor de mim, Pai. Né? E foi o que aconteceu, assim. Daí a medicina vai falar que é isso, que o corpo tá quente, mas eu já acompanhei gente que ficou gritando o tempo todo. Né? Eu já socorri gente na mesma situação que eu, até menos grave. E eu fui ali instantâneo. Eu comecei a dar palavras de alívio para as pessoas que estavam do lado ali, desesperadas, acalmar as pessoas do lado, inclusive do cara que quebrou minha perna, que estava desesperado de ver o que ele fez. Um funcionário meu, acho que não sei se ele estava chorando por causa da minha perna, mas eu ia mandar ele embora. Não sei. Mas ele estava desesperado naquele momento. E imagine, faltava 3 dias para o Natal. Fui parar no pronto-socorro. Que médico que tem em véspera de Natal, né? Uma gravidade dessa é complicado mesmo. Daí fui mandado para outro hospital, porque ia ter que fazer cirurgia, colocar pratina e essas coisas todas lá, sei lá eu o que tanto lá na perna. Sei que eu tenho quase 800 gramas de ferro aqui na perna. Nossa! E depois que terminou a cirurgia, eu voltei da anestesia, minha perna não estava lá. Não sentia minha perna mais. Ela, como podia tocar, não sentia. Não sentia. O médico falou que essa sensibilidade ia voltar, não voltou. E foi passando 15 dias, 1 mês, 2 meses, e a perna não voltava, eu de cadeira de rodas. Não consegui usar muleta, porque com a perna pendurada, eu não sentia a perna, mas eu sentia um negócio esquisito. Dava até ânsia em mim, sabe? Como se tivesse um negócio pendurado ali. E a perna começou a inchar. E eu fazendo fisioterapia todos os dias para tentar fazer voltar. Daí, um dia a fisioterapeuta foi lá, olhou minha perna, olhou meu pé e foi para uma salinha perto, assim, falar com a outra fisioterapeuta. E eu ouvi, né? E ela falou, acho que a perna dele não tem jeito, vai ter que amputar. Tá começando já a necrosar essa perna. Meu Deus. Daí ela voltou da salinha, como se eu não tivesse ouvido, né? E falou para mim, Moisés, vai no médico hoje. Você tem consulta quando? Falei, consulta minha daqui a 15 dias. Não, vai hoje, tá? Não é nada grave, Moisés, mas vai hoje, tá? E eu escutei aquilo, né? E na hora eu nem consegui responder, aquela vontade de chorar, né? Falei, caramba, o fundo do poço tem porão, né? Dá pra ficar pior, né? Desestabilizado mesmo. Daí eu cheguei em casa, pedi pra deixarem a cadeira de roda do lado, assim, do carro. Eu falei, eu consigo pular para a cadeira, porque a perna esquerda, apesar da direita tá ruim, a esquerda funcionava e era só não balançar muito que não me dava aquela sensação ruim, né? Eu falei, eu consigo ir para a cadeira, pode entrar, deixa eu sozinho aqui. Eu queria chorar mesmo.
E eu ali chorei, falei, Deus, eu não sei se o Senhor existe. Eu estou brigando comigo mesmo porque eu acho que o Senhor existe, depois eu acho que o Senhor não existe. Em geral, te conheço só de ouvir falar. Eu nunca tive uma experiência contigo real. Eu queria que o Senhor existisse, mas ao mesmo tempo eu acho que o Senhor não existe. Sei lá, Deus, se mostra para mim. Eu não aguento mais esse peso aqui. Se o Senhor quiser me levar embora, me leve. Quiser me curar, me cure. Ou me leva ou me cura, mas do jeito que tá, não me deixe, porque eu não aguento mais. Tô quase fazendo uma loucura já. Tô perdendo minha razão já com essa situação. Minhas 6 empresas tinham escada. E eu na cadeira de roda. Nossa. Né? Imagina eu sempre gostei de dirigir, sempre gostei de caminhar. Na época eu fazia trilha. Jogava bola. Jogar bola não jogava, só aquele dia. Daí eu tava assim, desesperado já. Né? E a vida dentro de casa, né? Horrível. O banheiro não era preparado, caí no banheiro, bati cabeça. A gente só passa a pensar na acessibilidade depois que Sim. ou precisa de ter um ambiente mais acessível, ou alguém dentro de casa Sim. passa a ter uma necessidade. Né? Hoje eu tenho um olhar totalmente diferente, Sim. né? Depois que aconteceu isso comigo. Né? E daí eu sei que naquele momento ali no carro eu escutei aquela voz de novo. Aquela mesma voz que falou para não jogar bola, eu escutei ela falando, levanta e anda. Daí eu até olhei assim para trás, né? Eu tava no carro, né? Porque eu escutei tão claro que parecia que era alguém falando para mim, né? Daí eu escutei novamente, levanta e anda. E daí deu aquele branco, né? A perna ali, deu. Aqueles segundos que parece que o mundo para, né? Isso, exatamente isso. Daí eu peguei a minha perna assim com as mãos, como eu sempre fazia, né? Coloquei para fora do carro. E quando eu coloquei no chão, tava descalço, porque não tinha sapato que coubesse no meu pé, né? Tava uma bola. Daí quando eu coloquei para fora assim no chão, senti o geladinho do chão. Meu Deus. Eu não sabia o que era isso, né? Daí senti, apoiei assim, tá lá. Daí levantei e entrei em casa andando, glorificando. Meu Deus. Eu falei, o Senhor existe. Nossa, o senhor existe. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? O senhor tem uma intimidade com Deus, assim, mas eu acho que muito por conta de realmente se entregar, né? Quando falar com o coração, né? Não só com a boca, né, pastor? Sim, Deus não escuta a nossa oração, né? Deus não escuta orações. A nossa oração chega ao Senhor como incenso suave, como cheiro, né? Deus escuta com as narinas, diz a Bíblia. Então, qual que é a tua entrega no momento da oração? Né? Essa tua entrega tem um cheiro. Né? Esse cheiro pode ser de medo, que é o oposto da fé, que não agrada a Deus, ou pode ser de entrega. Pode ser de entrega. Né? Então, eu creio que é muito importante para a gente assim, se entregar verdadeiramente. Glória a Deus. A gente tá na presença do Senhor com integridade. Amém. Né? Deus, ele não pede perfeição da gente. A gente, na igreja evangélica, principalmente, em algumas igrejas também que acham que a salvação é comprada, né, com atitudes, com ações, se engana quem pensa isso, porque já foi comprada lá na cruz, Jesus já pagou o preço, o maior já tá sacrifício pago. Já foi feito. Nada que você faça vai comprar a tua salvação. Jesus já pagou por ela, então é até burrice da gente tentar comprar uma coisa que já está paga, né? A única coisa que Deus pede da gente é integridade, é totalidade, é entrega. É só isso que Ele pede. Quando a gente se entrega àquilo que o Senhor Jesus já fez nas nossas vidas, todo o resto vem. Todo o resto é acrescentado. Amém. Então, às vezes a pessoa fala, minhas orações não são ouvidas. Se entrega. E se entrega sem querer nada em troca. Né? Se entrega porque Ele é teu Pai, se entrega porque Ele é Deus, se entrega porque você precisa dEle, se entrega porque Ele é o tudo. Ele é a alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se entrega. Amém. Só por isso. Glória a Deus. Sempre falava nas minhas orações, Deus, se eu estiver na tua presença, eu posso ser até um andarilho, porque eu não vou estar sozinho.
né? A gente se preocupa muito com bens materiais, né? E Mateus vai deixar muito claro que essas coisas virão depois. Se entrega primeiro, busca primeiro o reino dos céus, busca primeiro a justiça. Todo o resto vem, né? A gente já tem tudo, né? A gente já tem tudo. Só se entrega. Depois dessa experiência, foi tudo fácil? Depois dessa experiência, tem aquele começo facílimo, e depois, como sempre, tem o deserto, né? Como que é a frase que a gente estava falando mesmo? A faculdade do... Como que é? Eita, esqueci. Você lembra? O deserto é o deserto é a escola. O deserto é a escola. Então, quando Deus Jesus. primeiro te prepara, e daí ele te leva para a escolinha, Vamos né? descobrir em qual fase da escola você está. Você está no prézinho, está no fundamental, no ensino médio, na faculdade. É isso. Então, ó, aproveita aí e se inscreve no nosso canal, hein? É verdade. Isso Pastor, então, eu sei parte, né, da sua história, né? Hoje eu estou tendo esse prazer de estar aqui sentado à mesa, conhecendo ainda mais do pastor Moisés. Mas eu lembro que assim que eu cheguei na igreja, eu ouvi um testemunho do senhor falando sobre uma enfermidade, e hoje podemos afirmar que essa frase aqui, ela é um pouco da sua vida, né? Sim, verdadeiramente eu sou um milagre de Deus mesmo. O senhor se incomoda de falar um pouco sobre esse período? Não. Eu vou me conter um pouquinho aqui, mas dá. Depois desse primeiro milagre, né, de eu voltar a andar, ali ativou meu ministério, comecei a buscar a Deus assim intensamente, né? E ao longo desse ministério eu vi muita cura, oramos com pessoas que fazia 22 anos que não sabiam o que era andar, e a pessoa levantar da cadeira de roda e sair andando como se nada tivesse acontecido, e andar quilômetros, né? Pessoas com 2 anos, vi muito milagre. E unção também mata, né? Essa frase do pastor Jairo, que eu tive que chamá-lo para um almoço um dia para ele me explicar direito, porque eu quero entender disso, que parece que eu já vivi a prática, agora me fala de teoria disso. Já veio a prova, agora vai saber o resultado. Sim. Tive tempos muito intensos como empresário, como pastor, né? Vi muita coisa. Tem um outro caso que Deus me levou até uma casa, literalmente esquerda, direita, esquerda, vai, Sim. vira, tal. O Espírito Santo foi me levando até chegar naquela casa. E era um irmão de uma outra igreja que tinha acabado de chegar com as crianças ali da maternidade. Tinha chegado aquele dia, né? E ele pediu para eu entrar, para eu orar pelas crianças que tinham acabado de chegar. E eram gêmeos, né? Então, a mãe das crianças, a Claudinha, depois vou mandar esse vídeo aqui para ela. A Claudinha, ela estava com a bebê, né, a menina no colo, dando de mamar, e o menino estava no carrinho, né? E quando eu vou olhar o menino, né, o menino estava morto, né? Ele estava escurinho, e ele é branquinho, ele estava escurinho, estava morto. Tentei mexer, eu vi que ele estava durinho. Daí eu, sem causar alarmes, perguntei, né, sem soar o alarme, né, perguntei para ela quanto tempo fazia que ele estava ali. Ela falou, fez uma meia hora que eu coloquei ele ali, eu dei de mamar e ele coloquei lá. Daí eu voltei, mexi e comecei a falar com Deus. Falei, Deus, o senhor não ia me mandar aqui para avisar para eles que o filho deles está morto. Então o senhor me mandou aqui porque tem um milagre para fazer. Mas eu não tenho fé para isso, não. O senhor vai ter que fazer um milagre em mim primeiro. Primeiro ativar a fé. Daí eu fui lá, tocava, e eu queria fazer aquilo quietinho, para não desesperar a família, né? Eles tinham colocado o carrinho um pouquinho mais longe para a criança dormir, sossegada, né? Na mesma sala, mas estava assim, uns 3 metros, algo assim. Daí eu, uma hora, chamei o pai, né? Chamei o Joãozinho, falecido já. E falei, João, tem alguma coisa errada com seu filho. Daí ele foi lá e já começou a gritar. Falei, meu Deus, ele tá morto. Daí a Claudinha já desmaiou, virou aquela... Tinha as irmãs dela ali e tal. E
E eu nunca esqueço da fé do João, né? O João chegou para mim e disse: pastor, Deus me prometeu 2, Deus me deu 2, Deus não vai tirar. Ore, essa criança vai ressuscitar. Daí uma das irmãs chamou o corpo de bombeiros lá, mas não tinha, já estava morta já a criança. Estava durinha já. E daí a gente começou a orar para aquela criança, mas aquele barulho, gente gritando e aquela bagunça toda, eu sei que eu falei para uma das tias lá, segura a criança aqui um pouco. Daí eu peguei e fui, falei, dá licença, João. Entrei na casa deles, num cômodo quieto, dobrei o joelho e falei, Senhor, não estou entendendo nada. O Senhor não ia me mandar aqui para ver essa bagunça acontecer. Eu não aceito que seja isso, eu sei que não é isso, né? O que eu faço? Né? Eu estou com vontade de sair correndo. Né? O que eu faço? Né? Eu acho que o senhor escolheu a pessoa errada para o senhor mandar aqui, porque eu não tenho fé para isso. E daí Deus falou, vai lá e só faz o que eu te mandar. Eu fui até lá, Deus falou, pega a criança, põe a mão e sopra e declara a vida. Eu vou ressuscitar, sou eu que ressuscito, não é você, não tem nada a ver com você, sou eu, só faz o que eu te mandar. Daí eu peguei a criança, coloquei na mão e eu falei, declaro a vida em nome de Jesus e soprei, como Deus mandou soprar, eu soprei. Não tem nada místico nisso, Deus mandou, eu fiz. Se alguém não gosta disso, fala com Deus, que não tem nada a ver com isso, ele me mandou. Né? Coloquei, Deus mandou soprar, eu soprei, quando eu soprei a criança tossiu, começou a voltar a cor. Meu Deus. E daí o choro virou choro de alegria e tudo aquilo. Daí nessa chega o bombeiro não entende o que está acontecendo, porque falaram que tinha uma criança morta, ele chega lá, tem uma criança chorando, viva. E daí o pessoal conta, daí tinha um bombeiro evangélico, ele já começa também a dar uns glória ali. Não é pra menos, e daí mandam pro hospital para fazer um check-up naquela criança e a criança está viva até hoje. Glória a Deus. O João é uma bênção de criança. Glória a Deus. Alto, tá da minha altura, se não tá mais alto. Meu Deus. Né? Isso, em qual cidade isso aí, pastor? Tietê. Em Tietê? Tietê. Eu pastoreei uma igreja lá na periferia, né? Como uma igreja da própria presbiteriana, né? E tive muita experiência maravilhosa com Deus ali. E daí, essa entrega minha, tudo isso, chegou uma hora que eu comecei a ver que eu não estava bem de saúde, né? Comecei a fazer check-ups, caramba, né? Eu oro para tanta gente e é curado e eu tô doente, né? E eu via que parecia que dava uns curtos-circuitos no cérebro de vez em quando, sabe? A impressão que dava é essa, dava uns curtos, vinham uns pensamentos nada a ver no meio, assim, sabe? Tipo, eu tô num raciocínio, entra outro pensamento, eu esqueci aquilo que eu tava falando. E isso tudo tinha 30 e poucos anos de idade. Mas porque isso é meio comum assim em pessoas que têm o pensamento acelerado, né? Você pensou que era uma coisa normal ou não? Não, era visível que não era normal. Era visível que não era normal. Porque não tinha nada a ver comigo. Não era relacionado a estresse, nada... Pensei que fosse isso, fui no médico, mandaram tomar Rivotril, não tomei, daí falei, eu não vou tomar Rivotril, vou falar com Deus. Daí dava tudo certo, sumia, daqui a pouco voltava. Tinha uma vida muito intensa, né, de trabalho e igreja, né? E então achava-se que era estresse, simplesmente, que era canseira, né? E realmente, quando eu descansava, eu ficava melhor, então realmente é isso, é estresse, é canseira. Só que isso começou a ficar recorrente, e até daí quando eu não estava estressado mais, dava esses negócios, eu não sabia direito onde eu estava, começou a falhar a minha perna, né? Então às vezes eu estava andando e a perna falhava, e daí perna falha, você vai no ortopedista, sei lá, minha cabeça não estava bem mesmo, né? Então daí comecei a ter muita dor de cabeça, e era igualzinha a dor quando eu tinha sinusite, né? Só que fazia anos, desde que eu me converti, nunca mais tive sinusite, né? Deus me livrou de tudo isso, de repente começou a voltar e começou a ficar cada vez mais forte.
e eu já não conseguia trabalhar mais, eu não conseguia ler um livro mais. Eu sempre gostei de ler livros técnicos, né? E a Bíblia, então, nem se fale. A Bíblia, para mim, é um livro técnico, né? Um manual. Não conseguia já fazer leitura direito, a vista começou a ficar esquisita. Então começou um monte de sintomas assim, e eu ia no médico, fazia check-up, e o médico falava, você não tem nada. Fui num oftalmo, o oftalmo perguntou se eu estava querendo testado, por isso que eu estava lá. Eu falei, eu sou empresário, não preciso testado. Não, tua vista está perfeita, teu olho dá até inveja. Eu falei, mas como que eu não estou enxergando direito? Né? E ninguém teve a ideia de me mandar num neurologista. E nem eu tive a ideia. Né? Então, tava com dor na cabeça, só que era aqui na frente, eu ia no otorrino. Daí, claro, mandava um monte de remédio, mandava descansar, passava. Só que daí chegou num ponto que não passava mais a dor. Demorava, às vezes, 1 mês para passar, tomando antibiótico um atrás do outro, tipos diferentes de antibióticos que os médicos mandavam e nada. E daí isso começou a trazer problema dentro da minha casa, né, no serviço, com o cliente. Às vezes eu vinha para o cliente aqui em São Paulo, morava no interior, chegava aqui, começava a passar mal, tinha que voltar, ou às vezes tinha que parar o carro e dormir no carro, porque eu estava muito mal e não entendia o que era isso, né? Que ano mais ou menos isso, professor? Faz 10 anos. 10 anos? O auge da doença. 2014, né? Mais ou menos. O auge foi 10 anos atrás. Daí eu comecei a ter um problema atrás do outro, inclusive, daí levou até um divórcio, porque a minha ex-esposa começou a achar que eu tinha ficado vagabundo, que eu não queria trabalhar. Daí começaram as ofensas, começaram os maus tratos dentro de casa, achando que eu tinha virado um vagabundo. E daí eu ia no médico, o médico ia lá e falava na frente dela, você não tem nada, você tem saúde. E eu lá, meu Deus, sem entender o que estava acontecendo, né? Então começou um processo muito grave, até que a minha esposa pediu divórcio. Só que tinha um detalhe, eu ia ministrar no altar, passava tudo. Normal. Chegava no altar, ministrava, pregava, fogo descia, né? Aquela coisa toda, tal. Nessa época Deus já tinha me levado para um outro ministério. Certo. Não saí de ministério porque eu quis ou porque deu vontade. Deus me tirou. Sim. Literalmente. Eu fiz todas as provas possíveis, inimagináveis, que você puder imaginar, até que um dia praticamente fui expulso da igreja, sem motivo algum, sem pecado algum, sem nada. O pessoal disse que não me aguentava mais lá, porque a minha fé incomodava, porque eu era pentecostal e não tava na igreja errada. Sim, entendo. Por aí foi. Daí, beleza, saí de lá. Então, começou essa bagunça toda aí, até que chegou num ponto que eu estava nessa outra igreja, que daí já era uma igreja pentecostal. Daí eu chegava, subia no púlpito, não acontecia nada, mas quando eu saía do púlpito, às vezes não conseguia nem andar direito, né? Então era no dia seguinte tinha um culto maravilhoso, no dia seguinte eu não saía da cama, não conseguia sair da cama, né? Então virou até que a minha esposa pediu divórcio, que não aguentava mais ficar comigo, disse que não queria mais ser mulher de pastor e lá. Eu falei, não fala isso, até que um dia eu falei, a próxima vez que você falar isso, então eu vou ter que aceitar, né? Já não aguento mais você falar isso todo dia, então pense bem, que a próxima vez que você falar, então beleza, né? Se não quer ficar comigo, não fica, né? E no dia seguinte ela já falou mesmo, tal. E daí isso aí eu fiquei tão nervoso com essa situação porque eu achei que não ia acontecer isso, né? E daí eu fiquei tão nervoso que gerou uma crise muito forte. Daí eu acordei no dia seguinte mal. E no dia seguinte não, foi tipo uma semana depois. E eu já estava até no quarto do lado, já que eu fiz birrinha, né? Fui no quarto do lado. E ela passou até no corredor, eu falei, eu tô infartando. Daí ela, você de novo com essas
doenças suas aí. E foi embora. E eu tava infartando mesmo. Meu Deus. Daí eu fui procurar o celular para ligar por socorro. Eu tinha largado no carro o celular. E ela tinha ido com o carro. Nossa, tava isolado. Né? Tava sem celular, tinha um outro carro lá na garagem. Daí eu clamei a Deus, consegui rastejando, não conseguia ficar de pé, muito mal, consegui rastejando até o box, abri, alcancei o chuveiro, abri, fiquei ali embaixo, e clamando, dei uma pequena melhorada, consegui vestir uma roupa, entrei no carro, falei, vou pro hospital. Daí no meio do caminho, eu falei, nossa, parece que eu tô bem, né? Fui para a empresa, ao invés de ir para o hospital. Cheguei na empresa, liguei o computador, digitei lá, sintomas de infarto. Se você está sentindo... Dores nas costas. 1, 2, 3, braço 4, 5. Azia. 6º, não durma, chame por socorro. Não vá trabalhar. Eu peguei, tava lá já. Subi na sala dela, né? Subi uma escada que parecia 200 quilômetros da escada, assim. Daí subi, passei na sala dela, falei, viu, eu tô infartando mesmo. Ah, vá pro hospital, então. Daí eu vi que, né, peguei, entrei no carro, fui no hospital, daí começou a piorar. Bem, resumindo, tava infartando mesmo, cheguei no hospital lá, demoraram 1h30 para me atender, mais 8 horas para conseguir uma vaga na UTI. Meu Deus. Daí fui transferido para UTI, cheguei na UTI, muito mal já, cheguei, era meia-noite na UTI, começou esse processo às 7 da manhã. Meu Deus. Daí quando foi 4 da manhã eu tive um infarto fulminante mesmo. De fato. Eu consegui chamar a enfermeira e falei, acho que eu tô infartando de novo. E foi. E daí eu só lembro de uma correria, um monte de luzes, um monte de médico, né, aquela coisa doida ali. E daí uma luz. Em Atos, na conversão do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala que viu uma luz que brilhava mais forte que a luz do sol, né? Daí lá em Apocalipse vai falar sobre isso, né? Que a gente não vai precisar mais da luz do sol, porque a luz do Senhor iluminará tudo, né? Então aquela luz que Paulo viu não era a luz do sol, né? Porque ele fala que é uma luz que brilhava mais forte que a luz do sol, e foi o que eu vi. É um branco perfeito. Nunca tinha visto um branco daquele. É um branco perfeito. Não senti mais dor, não senti mais nada, acabou tudo ali, né? Meu Deus. Que paz. Que paz. É difícil até te falar, né? Uma paz assim que excede todo entendimento, mano. Doideira, assim. Aquela coisa gostosa. E daí eu só tinha que agradecer. Falei, obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Senhor. Daí eu escutei aquela doce voz. Falei, tua missão ainda não acabou, você vai voltar. Não. Faz eu voltar, não. Não, Deus, não faz eu voltar, Deus. Daí ele não falou mais nada. Eu falei, Deus, se for para eu voltar, tira minha dor. Não deixa me... Porque a última coisa que eu tinha escutado é que eles iam abrir meu peito para fazer algum tipo de massagem sei lá eu das contas. Você ainda conseguiu ouvir alguma coisa? Foi a última coisa, assim, sim. Antes da que eu ouvia tudo, né, que os médicos falando, escutei um médico falar um termo bem delicado, do tipo, já foi pro vinagre, acabou. Escutei o médico falar isso, escutei outro médico falar, acabou. Escutei outra pessoa falar, posso cobrir? Meu Deus. Daí escutei o outro falar, vamos serrar o peito, vamos tentar mais um pouco, né? E daí eu falei, Deus, se for para eu voltar, não deixa serrar meu peito, não deixa eu mais sentir dor, né? Não aguento mais, Mas mas deixa eu ficar aqui. Meu Deus. Daí eu escutei novamente, falou, tua missão ainda não acabou.
E daí nessa eu voltei, a serra tava... O médico tava com a serra aqui, assim, quando eu voltei. Assim. Interessante que o médico, ele falou para mim que foi segundos ali, né? No meu timing, pareceu Deus, uma eternidade. Né? Foi muito tempo que eu fiquei ali, né? E daí a máquina continuou, né? Daí que a máquina tinha escutado o tum quando acaba, né? E daí quando eu acordei, tava só esse médico sozinho com uma enfermeira, os outros médicos estavam todos já longe, já indo embora. Tipo, esse retardado vai querer, falando pro outro médico, né? Sim, que ainda quis continuar. O cara morreu, né? Não tem o que fazer, né? E segundo infarto, no mesmo dia, cara novo, não tem o que fazer. Né? É praticamente impossível. E daí, quando eu voltei, a máquina continuou, daí, né? Daí ele parou ali e falou, voltou. Daí eles voltaram, aqueles médicos, aquelas coisas todas. Amado. Sei que no dia seguinte, esse médico voltou. Fechou a cortina e falou, conta pra mim o que aconteceu com você. Daí eu falei, eu tava fraco ainda, né? Tava me sentindo bem, mas fraco, né? A pressão ainda tava 6/4, né? Não tava bem. Daí ele falou, o que aconteceu com você? Eu falei, como assim, doutor? Ele falou, você tava sorrindo muito. Meu Deus. Cara, é impossível alguém que tá com morrendo... com dor, né? Ainda mais de infarto, diz que é uma dor terrível. Só Jesus, né? Falei, impossível alguém que tá morrendo, que morreu com um sorriso no rosto daquele jeito. Falei, impossível. Impossível. O que você viu? Daí eu contei pra ele. Ele se converteu. Ele se converteu. O senhor fala dessa diferença de Tudo tempo. Tem um propósito. O senhor acha que o senhor viveu assim o Cronos e o Kairos? Sim, com certeza. Com certeza. Do outro lado não tem Cronos. Meu Deus, que bênção, hein, Elaine? Meu Deus, deixa todo mundo sem voz. Enquanto a gente se recupera um pouquinho aqui, eu tenho um recado para você. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês da Tizan. A Tizan é o melhor lugar para você fazer o teu conteúdo. Você que tem o sonho de ter o seu podcast, não perca tempo. Entre em contato com eles agora. Eles vão fazer para você o desenvolvimento da tua logo, toda a sua marca, aqueles pequenos vídeos para você postar nas suas redes sociais. Tudo é com eles, o melhor lugar, assessoria top. Não perca tempo, venha para a Tizan. Olá pessoal, estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Estamos de volta. Eita, dona Helene. Você sabia disso, Helene? Não sabia. Não sabia, também não sabia, não. Eu sabia que ele tinha passado por um problema sério, até um problema, né, que muitas pessoas passam, mas que tinha chegado nesse ponto de ter uma experiência com a morte, não. E o que o pessoal que está assistindo tem que fazer, Helene? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link, tenho certeza que vai atingir muitas pessoas, muitas vezes. Meu Deus, impactante. Pastor, mas essa parte do infarto, ela foi em decorrência de uma outra doença. Então, foi muito estranho na época, porque eu não tinha problema nenhum de coração, né? Eu tinha feito exames um pouquinho antes de acontecer isso. Não tinha colesterol alto, não tinha nada. Nada que justificasse. Magro, nada. A única coisa que os médicos falavam é que o meu coração era um pouco cansado, né? Uhum. E falavam para eu me exercitar, que não tinha como voltar no normal, né? Mas que eu ia ficar bem melhor se eu me exercitasse e tudo mais, mas nada que justificasse o infarto. Tanto que até o cardiologista que me acompanhava, ele se assustou quando ficou sabendo que eu tinha infartado, porque nada justificava, né? E, inclusive, esse cardiologista, ele veio conhecer Jesus por causa do meu caso. Nossa! Né? Ele chegou a ir até o hospital, visitar, ele era ateu, declarado ateu, um estudioso do ateísmo. Um ateísmo consciente, né? Não um atoísmo, né?
O cara não tá afim mais de causar do que defender especificamente uma ideia. Sim, e no fim, ele veio conhecer a Jesus através disso que aconteceu na minha vida, né? Foi muito forte. Mas, resumindo, Deus operou ali, eu voltei à vida, ele se converteu, só que eu continuei tendo alguns problemas, aqueles problemas da cabeça continuaram, né? E depois de alguns meses ali sofrendo muito, cada vez pior, né? Sem conseguir andar já direito. Daí um belo dia eu estava dirigindo na rodovia e entrou um cisco no meu olho direito e eu fui coçar, e quando eu cocei eu vi que eu não estava enxergando nada com o olho esquerdo. Eu não tinha percebido isso. Não tinha percebido. Não. Para mim estava tudo ok. Até eu ir coçar o olho direito e ver que eu não vê, né? Não vê nada, na verdade. Nada. Daí você faz o quê quando você não enxerga? Vai no oftalmo. Daí passei por N exames e todos os exames estavam tudo ok. Daí, resumindo, até que um médico amigo meu, otorrino, mandou eu procurar. Finalmente alguém mandou eu procurar o neuro. E quando eu fui procurar o neuro, levei todos os exames. Era um calhamaço assim de exames que eu já tinha feito. Era muita coisa. E daí ele procurando ali, olhando ali os papéis, ele pegou uma caneta e começou a pintar. Daí ele terminou, ele falou, olha, você tem esclerose múltipla, isso aí já deve fazer de 10 a 14 anos que você tem essa doença, teu cérebro já está inteiro tomado, a tua coluna já está tomada, com certeza você infartou por causa disso, porque parou de fabricar o anticoagulante ali naquele momento de crise. E você tem no máximo 2 anos de vida. Meu Deus. No máximo 2 anos de vida. Você vai ter uns 6 meses ainda que você vai conseguir andar, porque você já está parando de andar. No ponto que você está, não tem como reverter mais. Condenado já. Você vai ter uns 6 meses de vida mais ou menos, e depois disso cama, e sinto muito falar, você vai morrer. E era um médico assim, era um médico renomado. O número 1 do Brasil em esclerose. Até não conseguia consulta com ele de jeito nenhum. Eu fui no consultório dele, cheguei lá na misericórdia de Deus, passando muito mal. Daí falei para a secretária dele, falei, olha, ele tem que me atender porque eu tô morrendo. Não tem vaga. Eu fico sentado aqui, espero por último. Olha, eu não sei o que vai acontecer, se alguém vai faltar, eu sei que Deus mandou vir aqui, eu vim. E ele vai me atender. Agora, mas e se ele não atender? Eu falei, chama uma ambulância porque eu não consigo voltar de carro mais. E é sério. Eu tava muito mal. Esse médico atendia aqui em São Paulo? Em Piracicaba. Piracicaba também. Piracicaba. Tem diplomas do mundo inteiro, um cara que Resumindo, quando ele deu o diagnóstico, ele sabia, de acordo com as informações que ele tinha, ele sabia o que ele estava falando. Sim. Daí eu fui procurar um outro médico, que era famosíssimo também, de Sorocaba. Levei os exames para ele e ele confirmou em 100% do que o Dr. Werner tinha falado para mim. O senhor tomou posse desse diagnóstico? Não. Em nenhum momento? Sim, em alguns momentos eu também posso. Desejei morrer. Chegou a passar isso pela sua cabeça? Sim. Não, era muito forte a dor. Quando eu saí do médico lá, cheguei no carro, não consegui dirigir mais, né? Misturado. Porque a minha fé sempre foi grande, mas quando atinge a cabeça, como que você vai ter uma fé racional se tua cabeça não está funcionando? Minha cabeça estava em curto. E daí eu entendi o que era o curto-circuito, que ele me explicou. Que ele falou, esse termo que você usava é real. Porque o que a esclerose faz? A esclerose ela atinge uma capinha que está em cima dos neurônios. Que fosse como uma capa do fio. É melanina, alguma coisa assim o nome. Sim. Que ela cobre os neurônios. Então a esclerose múltipla ela atinge justamente isso. E ela perde essa capa e realmente é como se entrasse em curto. Né? O neurônio, uma informação bate com a outra. E depois que ele entra em curto, ele seca. O nome esclerose vem de ressecamento. Ele seca e vira uma pedra. Né? Empedra ali o cérebro. Né? E já tinham 77 pontos
mortos no meu cérebro, Dentro já do seu cérebro. fora da coluna, que foi descoberto logo depois. Jesus amado. Então, já não tinha o que fazer. As pessoas que estavam ao seu redor nesse momento, eles te tentavam dar uma palavra de incentivo, alguma coisa? Ou... Eu me isolei, Emerson. Eu me isolei de todo mundo. Né? Eu estava morando sozinho no apartamento. A minha mãe estava com Alzheimer num ponto também muito mal. Tava eu e minha mãe, né? Os dois ferrados num lugar só. A gente ri agora assim de uma maneira, mas eu imagino... As pessoas que me amavam eu coloquei para longe. Né? Por decisão sua mesmo. Naquele momento ali a coisa foi tão forte que eu queria morrer sozinho, falar com Deus sozinho. Então praticamente eu espantei todo mundo de perto e quis ficar sozinho. Por isso que hoje em dia eu não deixo ninguém ficar sozinho, porque eu esperava às vezes que alguma daquelas pessoas viesse atrás de mim, que viesse cuidar de mim, não por força, não, né? Mas realmente fiquei sozinho. Depois eu tive um sério problema, porque assim, eu era um pastor que cuidava de todo mundo, né? E de repente, cadê as ovelhas? Cadê os meus amigos? A liderança ela é solitária, né, pastor? Mas assim, hoje eu entendo claramente que foi o tempo que Deus me colocou na caverna. Era eu e ele naquele momento. E quando a gente acha, às vezes, que você já está conhecendo suficientemente a Deus, que você já está com intimidade com Deus, daí é o momento mais perigoso. Que daí Deus te leva para o próximo nível. E para te levar para o próximo nível dói. No meu caso, como eu era muito durão, então o tratamento foi duro. Nossa, é verdade. Né? E nesse tempo de caverna ali, no meu apartamentinho ali, fiquei muito tempo, às vezes não conseguia ir na empresa, não conseguia fazer nada, né? Daí o médico me mandou um remédio que era para tentar alongar um pouco minha vida, que aquele remédio dava tanto efeito colateral, né? Eu tomava o remédio, daí era ânsia de vômito, é uma quimioterapia, né? Como se fosse uma quimioterapia, então um remédio muito forte. Chegava no estômago, já vermelhava, passava mal, e eu não queria ninguém me vendo também passar mal daquele jeito. Então era um motivo, eu tomava o remédio 2 vezes por dia. Ficava 3, 4 horas passando mal depois que eu tomava o remédio. E quem estava gerindo os seus negócios nesse período? Eu tinha um gerente na empresa e esse gerente carregou no colo. Você tinha alguém fiel ali? Tinha. Tinha uma equipe, tenho uma equipe muito boa. Eles tocaram a empresa por mais de ano. Esse processo foi longo pra caramba. E como veio a cura? Porque hoje a gente já sabe do resultado, agora eu tô curiosa. Foi por fases, não foi rápido como do infarto, não foi rápido, foi uma cura lenta, que começou de dentro para fora. Mas eu tenho uma perguntinha antes que pode ser a chave dessa virada também. O senhor sempre teve muita intimidade com o senhor. Sim. Com o senhor que eu digo, né, Sim. com Deus. E quais eram as orações que o senhor fazia nessa época? Eu não conseguia chegar no fim de uma oração, Emerson. Minha cabeça não funcionava. Meu Deus. Tinha relação espiritual, pastor? Olha, no começo fui até atrás de vários pastores abençoados. Falei, põe a mão na minha cabeça, manda esse demônio embora. Ora, foi um tempo assim muito difícil. Só que teve um servo do Senhor que muito abençoado. Teve uns dias que eu fui para a chácara da minha irmã. Foi antes do auge da doença. Foi num período que eu estava mal, mas eu ainda estava andando, fazendo as coisas, tal. Foi logo depois do infarto. E Deus mandou esse servo lá. E naquele momento que eu estava muito mal, ele me deu uma palavra assim, que eu lembrava dessa palavra o tempo todo, né? Ele foi na casa da minha irmã sem saber que eu estava lá. Ele falou, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para o Moisés. Quando que a gente pode ir na casa dele? Como que eu faço para me encontrar com ele? Que eu preciso passar essa palavra para ele, né? E da minha irmã falou, não, ele está aqui na chácara do lado, aqui, né? Vou chamá-lo, né? Daí ela me chamou, eu fui até lá.
E daí ele, da congregação cristã, irmão da congregação, abençoadíssimo. Daí a gente ajoelhou para orar, né? Homem de um lado, mulher do outro. Né? Sim, sim. Daí quando terminou a oração, ele falou, olha, Deus me mandou aqui para te falar uma coisa. Né? E começou. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. E ficou, só falando isso. Até eu me quebrantar, chorar, entender. Daí quando eu entendi que realmente era Deus falando que me amava, daí ele falou assim, agora você já entendeu no coração, agora eu posso parar. Meu Deus. Só guarda isso. Daí quando veio o auge da doença, e alguém que está assistindo aqui pode estar vivendo isso, ou conhecer alguém que está vivendo isso, tenha paciência com pessoas com esclerose, porque realmente a pessoa chega no fundo do poço mesmo. O cérebro não funciona direito mais. Não é frescura, não é corpo frescura, mole. O corpo não responde, você sente dor no corpo inteiro. Você sente dor, do nada começa a doer teu braço, porque dá curto no cérebro, né? Então chega no cérebro uma mensagem que está doendo o teu braço, e começa a doer de verdade teu braço, você não tem nada no braço. Outra hora você acorda no dia seguinte com dor nas pernas, você tem que ter saído da cama, mas que o cérebro está em curto, né? Então ele começa a mandar um monte de mensagem errada, né? Só que um dia eu já ouvia. Um dia, né, pastor? Um dia, com muita fé, eu tomei um monte de remédio para dor, passei a noite inteira dormindo, a manhã inteira dormindo, a tarde dormindo. Quando foi umas 3, 4 da tarde, eu acordei. E eu acordei com minha mente de volta, do nada. E eu acordei, eu falei, Moisés, você está aqui. Estou de volta. Fui para a sala, peguei a Bíblia, abri em Isaías 53, 5, e pelas feridas de Jesus você foi curado. Amém. Eu não vou tomar mais remédio, eu declaro em nome de Jesus que pelas feridas de Jesus eu fui curado, pelas feridas de Jesus eu fui curado, pelas feridas de Jesus eu fui curado. Gálatas 3,13, né? Jesus se fez maldito em meu lugar, por isso todas as bênçãos de Abraão estão sobre a minha vida, e essas bênçãos falam também de cura. Então eu sou completo, eu sou pleno, eu sou curado em nome de Jesus, e o diabo, inferno, maldição, ninguém vai tirar essa palavra da minha boca. Amém. Eu sou curado em nome de Jesus e não aceito outra coisa, eu sou curado. E comecei a brigar, porque eu declarava a palavra e daqui a pouco começava a querer doer a perna. Falei, perna, eu sou curado em nome de Jesus. E foi aquela noite eu fui para a igreja, voltei da igreja e ali começou. Eu falei, agora eu vou trazer de volta minhas pessoas que me amam de verdade. Peguei no dia seguinte, levantei, fui trabalhar e comecei a declarar. Só que vinham as dores, vinham de vez em quando aquele, né, não foi assim. Sim. Eu declarava por fé, vendo pela fé, mas o meu corpo dizendo que não. Sim, meu era corpo aquela guerra. dizia que não. Meu corpo falava, você tá doente. Daí minha boca falava, eu tô curado, você cala tua boca. Né? E o corpo gritava. Daí de manhã, às vezes, não conseguia sair da cama, que doía, que tava mole, a perna não funcionava. Eu ficava declarando, até levantar, até acontecer. E foi. Daí um dia, eu liguei pra minha irmã, falei, viu, eu sei que você tem o telefone da Fran, que foi uma das pessoas que eu não queria que ela me visse naquele estado. Eu falei, onde que passa o telefone dela, que eu vou ligar para ela, eu sei que ela me ama, eu vou atrás dela. E fui atrás dela, falei, ó, é o seguinte, quer casar comigo? Vamos casar, eu vou... O médico disse que eu vou morrer, eu tô falando que eu não vou morrer. Aí você descobre quem que você quer acreditar. Ela, você não vai morrer, não. Graças a Deus ela escolheu a melhor parte, né, pastor? Você não vai morrer. Vamos lá. E ela comprou essa briga comigo, começou a cuidar de mim. Daí veio a nossa filha, né? Só que assim, de vez em quando vinha forte. Quando minha filha veio, eu fiquei tão feliz, aquela coisa toda, que eu não tinha filhos, e fiquei eufórico e ao mesmo tempo cansado, porque minha filha nasceu e tinha que cuidar, e ela tinha refluxo, eu passava a noite acordado. E eu sei que daí teve um dia que veio forte mesmo.
Daí não dei conta. Veio forte, daí passou pela minha cabeça, falei, eu acho que Deus queria que eu melhorasse para ter minha filha, para deixar uma herança. E daí me entreguei à morte de novo. Né? Não aguentei a luta. Porque tem hora que você desanima, tem um dia que se o diabo aparece diante de você, você pega ele pelo rabo e manda ele pro inferno. Tem dia que ele aparece, você fala, meu Deus! Né? E teve uma fase assim, minha filha tava com... Eu não tinha coragem de pegar minha filha no colo, porque de vez em quando a mão falhava, a perna falhava, então eu sempre pegava ela sentado, né? Ou quando eu pegava ela, eu agarrava de certa forma, falei, se eu cair, eu me machuco, mas ela não, sim, né? E daí chegou num ponto que veio forte mesmo. E daí Deus mandou... Isso depois de quantos anos, pastor? De quando o senhor retomou a saúde e teve essa recaída? 2 anos, mais ou menos. Uns 2 anos depois. 2 anos. Que deu mais ou menos o tempo que o médico falou que eu ia morrer. Sim. Eu acho que também essa mensagem pode ser que tenha ficado na minha cabeça, guardada lá no subconsciente. Daí juntou tudo. Foi desafiador. Foi desafiador de novo. Foi um momento assim que eu estou fazendo questão de falar sobre isso porque às vezes a pessoa que está assistindo está vivendo isso. Tem hora que você não aguenta mesmo. Tem hora que... Né, eu vi tantas vitórias, mas naquele momento a dor foi tão grande, a moleza que deu no corpo foi tão grande, né? Voltei ao médico, o médico falou, né, tipo, eu te disse, né? E eu acabei me entregando mesmo. Deus mandou um bispo lá em casa, inclusive domingo agora eu vou estar pregando na igreja dele, e ele trouxe uma palavra o bispo Marcos trouxe uma palavra de Deus, assim, ele não sabia o que estava acontecendo comigo, Deus mandou ele lá, ele foi, e naquela noite eu tinha falado com Deus, falei, Deus, porque a esclerose, como eu falei, é ressecamento, né? Sim. Teu cérebro vai secando e automaticamente vai parando tudo. E eu falei para Deus, eu não quero secar até a morte, né? Isso não. Sei lá, Deus, faz algo, né? E ele chegou em casa umas 9 horas da noite, de Jundiaí, mandou ele lá para Serquilho, onde morava na época, ali 1h40 mais ou menos. Apareceu lá. Ele apareceu lá e uma amiga minha tinha falado de mim para ele, e ela disse que não contou nada para ele, e ele conhecia ele a fundo, depois ele não deixa que conte, porque ele quer a revelação de Deus. Sim. E ele falou, olha, eu orei por você desde que a Cris falou do teu caso, e Deus mandou falar para você, eu não entendi nada, tá? Mas você vai entender, que Deus me mostrou uma palmeira verde. E Deus falava, você é uma palmeira verde, você não vai secar. Nossa. Confirmou a palavra. Confirmou. Glória Mas a a Deus. luta continua, querido. Às vezes a promessa vem, a palavra vem, o testemunho vem, você escuta aquilo, mas você não vê o resultado na hora. Né? Então eu entendi aquela palavra, tomei posse daquela palavra, mas meu corpo não respondia do mesmo jeito. E daí eu fui indo, definhando, emagreci muito, comecei a ficar magro, mais ainda. E daí eu fui ficando na cama. Daí esse bispo começou a fazer cultos em casa, eu escutava o culto da cama. Você não tinha força nem para ir pra sala? Não, doía o corpo inteiro. Tinha uma varanda no meu quarto, e começaram a fazer o culto na varanda ali para escutar. Não tinha condições. Aquela dor, eu não tinha força, sabe? A esclerose, ela faz isso. O cérebro, às vezes, até... Tipo, naquela época, nessa época, Deus já tinha feito alguma coisa que meu cérebro estava funcionando. Você tinha consciência? Tinha consciência. Foi diferente da crise inicial. Eu tinha consciência, mas o corpo não respondia. Tipo, vai, corpo. O corpo, não vou. Vai, corpo. Era mais ou menos isso. Não atendia os comandos. E daí aconteceu, antes de eu deitar na cama e esperar a morte, eu fui no banco, porque 2 quarteirões da minha empresa, eu fui a pé, 2 quarteirões. Eu cheguei no banco, não conseguia voltar. Acho que gente que me viu ali achou que esse cara tá bêbado, sei lá o que. Eu encostei na parede, fiquei disfarçando, mas a perna não mexia. Não mexia, eu mandava a perna aí, batia na perna, não respondia.
demorei mais de hora para 2 quarteirões, às vezes daí eu conseguia dar um passinho, né, a perna flaquejava. Daquele dia eu subi no carro, entrei, fui para casa, deitei e falei, vou esperar morrer agora, né? E daí uma irmã da igreja, que até ela conheceu Jesus na minha igreja, ela, o marido dela, os filhos dela, batizei todo mundo, ela ficou sabendo. Até isso eu contei na The Alpha, na última vez que eu preguei lá, e inclusive aquele dia ela estava na igreja, olha que coisa. Olha só. Ela chegou em casa, enviada por Deus mesmo, ela é muito esparafatosa, sim, né? Sim. Ela vai ouvir isso, e é mesmo, viu, Cris? Daí ela chegou em casa, falou para minha esposa, cadê o pastor? Cadê o meu pastor? Né? Nunca esqueça que você, cadê o meu pastor? A Fran falou, tá lá na cama, não tem quem tire ele de lá. Ele tá com roupa? Sim, né? Falou, tá. Então espera aqui. Daí foi lá, já foi arrancando minha coberta. Vamos orar lá na sala, pastor. Eu falei, Cris, eu não tô aguentando nem andar lá. Ah, você vai? Na fé dela, né, pastor? Já foi arrancando ali, já foi puxando pelo braço e vamos. E eu fui capengando, quase caindo no corredor. Eu tava numa casa grande nessa época, do meu quarto até a sala, era uma caminhada para mim, aquilo lá era... A eternidade, uma São Silvestre. Daí cheguei na sala, fui sentar, não, vamos orar de pé. Hoje eu vou ter meu pastor de volta. Daí eu falei, Cris, eu não tô bem, Cris. Hoje eu vou ter meu pastor de volta. Vamos orar, dá as mãos aqui. Você sempre orou por mim, eu sempre fui curado, agora você vai orar por você mesmo. Daí eu, pra cumprir tabela, né? Falei, tá bom, né? Dei as mãos ali, quase morrendo. Falei, Senhor, meu Deus. Para. Meu pastor de volta. Meu pastor não ora assim, não. Meu pastor ora com autoridade. Quero meu pastor. Respirei fundo. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Repreendi a doença, declarei a cura, declarei os neurônios de volta, declarei que sumissem aqueles pontos mortos, declarei em nome do Senhor Jesus que onde havia morte havia vida. Amém. Declarei. Daí no fim orei por ela, estava com dor, Deus curou ela também. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, no dia seguinte, peguei minha bike, pedalei 10 quilômetros. Eita! Aí sim, Jesus faz uma obra completa. Voltei, andei e fui fazer a ressonância magnética, eram 77 pontos, tinha só 33, 44 desapareceram. E assim, isso não acontece de desaparecer os pontos. Porque ele vira calcificações no cérebro, né? Não tem como desaparecer. O neurônio pode até se refazer ao redor, sim, mas restaurar não. Não, daí 33, o próximo exame 23, o próximo exame 13, e agora eu tô fazendo, esses dias vai sair que não tem mais nenhum. Glória a Deus, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eita, que bênção, hein? Eu tenho mais um recadinho para você. Olá, eu vim aqui falar para você da Boutique Amaryllis. Fica localizada lá em Santana do Parnaíba e também tem uma outra unidade que é em Pirapora do Bom Jesus. É uma loja que eu adoro, faço uso das roupas de qualidade para todas as idades e tamanhos. E eles estão agora com uma coleção nova de alfaiataria de linho, já para o verão aí 2024. Vocês precisam conhecer a boutique, vai lá, conheça a Leude, o David, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boutique Amaryllis. Já estamos de volta. Meu Deus, olha, Elaine, esse conteúdo de hoje, o da Mari Milagre, né, que é um outro que a gente fez aqui sobre uma mulher que foi curada de câncer no pâncreas, eles são os mais impactantes que eu vejo em questão de cura, que a gente teve a oportunidade de ter acesso, né? Porque são doenças raras, né? Sim. E pouco se ouve falar de cura nesse sentido, né? Tanto do câncer de pâncreas quanto da esclerose, né? É verdade. E hoje ver o senhor pregando à frente da Escola de Inteligência Bíblica. 100%, né, pastor? Glória a Deus. Nativa. Conseguiu um tempinho da agenda desse homem. Não é fácil, não foi fácil. A gente conseguiu aqui depois de quase um ano, né? Tá junto aqui.
E eu já quero antecipar que eu tô já fazendo o convite para a gente fazer um outro episódio sobre os seus projetos também, que muito ligado na área da educação, né? Eu tive acesso a alguns. Amém. Mas eu já deixo aqui já o convite a gente marcar, mas tomara que seja em 2024, pastor. Eu não vou deixar para 25, não. Conta comigo. Será um prazer. Muito grande. Isso aí. Se você conhece alguém que passa por isso, ou se identificou algum desses sintomas, né? Como um alerta, fica aqui. Procure um especialista na área, que é o neurologista, e também compartilhe esse link com a pessoa. Apesar de existir a doença, existe uma saída, existe um Deus que faz milagre e ele promove a cura completa, ele não faz nada pela metade. É verdade. Pastor, a gente já está se aproximando aqui do final, mas eu gostaria que você olhasse aqui para essa câmera e respondesse a seguinte pergunta. Se você pudesse resumir a sua vida em 2 minutos, como ela seria? A minha vida em 2 minutos, ela vai começar em Deus e vai ser pautada toda em Deus. Desde a minha infância, eu conheci um Deus de ouvir falar, um Deus presente, um Deus Pai. Na minha adolescência, eu tentei viver pela razão até a minha juventude, né? Descartando ali tudo aquilo que eu já tinha conhecido na minha infância sem ninguém me pregar. Nunca ninguém tinha pregado para mim, mas eu via coisas maravilhosas e eu entendia que tinha um Deus maravilhoso por trás dessas coisas. Quando entrou a minha razão no lugar, quis apagar, não conseguiu, mas tentou, né? A razão tentou apagar aquela essência que eu tinha desde a infância, que você tem desde a infância, que está aí dentro de você. Todos os ateus que eu conversei até hoje, eles conseguem, depois de uma conversa, reconhecer que Deus sempre esteve na vida deles. E até que chegou o auge da minha vida, que foi o dia que eu entreguei minha vida para Jesus como Senhor e Salvador. A minha vida em 2 minutos, para resumi-la, ela é pautada que tudo de bom que eu vivi até hoje sempre foi proveniente da fonte verdadeira, que é o Senhor Jesus. Todas as experiências maravilhosas que eu vivi, que eu vivo, sempre foi com Jesus. E todos os desertos que eu vivi, e não foram poucos, sempre foram com Jesus. A diferença dos desertos de hoje com os desertos do passado é que hoje eu tenho 100% de convicção que jamais estou sozinho, assim como você jamais está sozinho. Deus sempre está contigo, Deus sempre estará contigo. Amém. Basta clamar. Entregue o seu melhor para Ele. Entregue a tua vida, entregue todo o teu coração a Ele. Faça uma oração como você nunca fez antes, com sinceridade. E você vai ver a mão de Deus agindo na sua vida claramente. Não é do dia para a noite, mas é naquele momento exato que você mais precisar, pode ter certeza, que você vai ver que Ele sempre esteve ali com você. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, vou fazer mais uma. Na verdade, assim, eu gostaria que você deixasse uma palavra para quem está passando por essa doença. O senhor viveu todas as fases, né, e colocou muito bem aqui a importância de quem está cuidando também, né? Sim. E se eu pudesse deixar uma palavra também para quem está passando por essa enfermidade. Eu achava que não tinha cura e eu achava que não tinha fim. Pode ser que você esteja achando a mesma coisa. Eu acompanhei 2 pessoas até a morte com esclerose múltipla. Até que eu vivi isso no meu corpo. E eu descobri que Deus não precisa de doença para nos levar para Ele. Quando Deus quer nos levar, a gente pode dormir e acordar lá na presença dEle. Então, há cura para você. Você deve desejar a cura e saber a fonte da cura. A fonte da cura é Jesus Cristo. Como eu acabei de falar, entregue o teu coração com tudo que você tem, com tudo que você é. Entregue o seu melhor para Ele. Creia que Ele trará a cura para a tua vida. Amém. Só Ele pode curar.
mais uma dica. A esclerose múltipla, ela vem da rigidez. Eu era muito rígido comigo mesmo. Eu queria ser perfeito. E tentava agir com perfeição em tudo que eu fazia. Hoje, eu continuo tentando agir com perfeição em tudo que eu faço, mas eu não me desiludo quando eu não consigo. Eu fico feliz em saber que eu dei o meu melhor. E quando você dá o seu melhor, você está agradando a Deus. Deus, ele não quer a tua perfeição. Deus nunca te pediu perfeição. Deus, ele pediu que você se entregasse por inteiro como você é, por inteira como você é a ele. Isso, diante dos olhos de Deus, se chama perfeição. Então, deixa de ser perfeccionista, deixa de exigir demais de você mesmo, deixa de ser duro com as pessoas, de querer que as pessoas sejam perfeitas como você quer ser perfeito ou perfeita. Simplesmente se entregue a Deus e entregue aquilo que você é, com a tua essência, com as tuas imperfeições, com as tuas dúvidas, com os teus problemas. Não se julgue, só se entregue. Deixa que o resto ele fará na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, Danielaine. E o resumo de hoje? Deus nos fez perfeito, né? A sua imagem e semelhança. Sim. E a gente brinca de ser Deus querendo melhorar o que ele fez. Então já tá tudo ali. Ele só vai cobrar a gente pelo que ele pediu pra gente fazer e a gente não pôs a mão na obra. Né? É verdade. Mais um belo episódio feito aqui, produzido pela Tizan, né? Vai passar o @, aqui, entre em contato com o pessoal, vem gravar o seu podcast aqui, tá bom? E para você que está chegando e assistiu esse episódio, está novo aqui no nosso canal, te peço que você se inscreva. E também descendo aqui, se você descer lá no nosso canal, tem uma playlist ali, tem separados todos os tipos de testemunhos, né? Temos vários tipos de testemunhos e eu espero que você assista aí os nossos conteúdos. Pastor, quer deixar um abraço especial para alguém? Gente, um abraço aí para todos que estão ouvindo, um abraço especial para minha esposa, para as minhas filhas maravilhosas que me ajudaram para eu estar aqui hoje, né? A Fran, essa mulher maravilhosa que Deus colocou na minha vida, eu estou aqui, Deus usou muito a sua vida e sempre usa, meu amor, te amo muito, obrigado, Deus te abençoe cada vez mais e tamo junto. Amém. Deus abençoe cada um. Obrigado, gente, por essa oportunidade. Amém. Muito grato a Deus pela vida de vocês. Nós que agradecemos. Muito, muito agradecido. Que Deus abençoe ricamente em todas as áreas a vida de vocês. A vida aqui do proprietário da Tizan. Então, Deus abençoe demais a vida de vocês. Amém. Esse ministério, esse trabalho que vocês fazem aqui, com certeza nasceu no coração do Senhor. Amém. Então, já está dando fruto e cada vez dará mais ainda. Amém. Fiquem firmes e inabaláveis nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.